Iniciando com o conceito de organização da base de dados, onde o título refere-se a uma pergunta e o restante das linhas remete à resposta. Como que funciona isso? Eu tenho aqui essa planilha que está estruturada numa base de dados organizada da forma correta, tá? Então, basicamente, custo seria a pergunta: quais os custos estão alocados aqui nessa base de dados? Então, eu venho respondendo um embaixo do outro: administrativo, fiscais, pessoal. Próxima coluna: qual o subgrupo representa esses custos? Despesas de expedição, despesas administrativas diversos, insumo e suprimentos. Qual o COSIF referente a essas despesas? Despesas com viagens, transportes, assinaturas. Então, observe que o título é como se eu fizesse uma pergunta e a estrutura mediante isso é toda a resposta. Qual o detalhamento dessas despesas? E a gente vem fazendo a nomenclatura aqui. Para que o dashboard funcione de forma correta, não aconselhamos que essa base de dados seja construída, por exemplo, com as datas na forma horizontal, ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Para que a base de dados funcione de forma correta, você tem que vir estruturando, que nem eu coloquei aqui, ó, database. E aí a gente vem um embaixo do outro informando qual a data da despesa referente à área, referente ao grupo de despesa, COSIF, custos e tudo mais. Então, aqui eu vou vir com a fórmula para extrair, e aí a gente não precisa ficar fazendo isso manualmente. E por fim, a gente vem com as colunas de valores, orçado realizado referente à despesa de cada área, correspondente ao COSIF, correspondente ao subgrupo, correspondente aos custos. Ok? Ficou clara essa parte? Uma estrutura de base correta para a construção de um dashboard automatizado é você ter o título como se fosse uma pergunta e as demais linhas são as respostas. Uma outra dica para automatizar o nosso dashboard é transformar essa planilha em tabela verdadeira. E como eu faço isso? Eu clico em qualquer parte da planilha, venho em inserir e tabela, ou eu posso utilizar o atalho Ctrl Alt T. No teclado Ctrl Alt T, ele vai selecionar, ele entende todos os campos da tabela que contém dados. E aí ele pergunta aqui, ó, criar tabela. Minha tabela tem cabeçalhos? Sim, minha tabela tem cabeçalhos. Ok, tá? Vamos formatar aqui 100 linhas de tira, só para deixar um visual mais clean, tá bom? E aí, ó, como que eu sei que essa planilha está formatada como tabela? Eu venho aqui, ó, tá vendo que eu tenho uma orelhinha verde aqui embaixo que me diz que essa tabela ela termina aqui. Se eu clico fora, deixa eu abrir os campos aqui para vocês, sempre mostrar. Ó, se eu clico fora, observe na parte superior, eu não tenho mais design da tabela. Se eu clico dentro, design da tabela. Significa que a minha tabela está formatada como tabela verdadeira. Vou clicar aqui em design da tabela e vou nomear essa tabela como base de dados. Base de dados. Quando você vai nomear uma tabela verdadeira, ela não aceita espaços. Ou você utiliza underline ou você escreve tudo junto. Diferente da tabela dinâmica. Tabela dinâmica, quando você vai nomeá-la, é possível utilizar espaços. Tabela dinâmica aceita. Tá ok? Então eu dou um Enter. Com a minha planilha já formatada como tabela verdadeira, eu vou vir aqui em ano e vou
extrair o ano do campo data. Então, ó, igual a ano, abre parênteses, seleciono a minha célula de data, fecho parênteses e dou Enter. Essa é a minha vantagem de formatar a planilha como tabela verdadeira. Eu digitei apenas uma vez e ele entende que tem que hospedar, despejar essa fórmula para todo o restante da tabela. Vou fazer a mesma coisa com o mês. Igual, nós vamos extrair o mês com a fórmula texto. Texto, abre parênteses, seleciona a célula de data, ponto e vírgula, aspas, porque vamos extrair o mês abreviado, fecha aspas, fecha parênteses, enter, tá? Eu, a menina das planilhas, não gosta do mês minúsculo, com a letra minúscula. Então, eu vou dar um OK aqui. Ainda dentro dessa fórmula, depois do igual, antes de texto, eu vou colocar maiúscula, clica duas vezes, abriu parênteses, deixa essa fórmula de texto totalmente dentro da fórmula maiúscula, fecha parênteses e dá um Enter. Dessa forma, já transformou todo o meu mês em maiúsculo, abreviado e com as letras todas maiúsculas, ok? Feito isso, vamos agora para as nossas tabelas dinâmicas. Então, eu tenho aqui, ó, base de dados, as tabelas dinâmicas eu vou hospedar na planilha apoio. Eu já deixei isso listado, tá? Para a gente não perder tempo. Então, eu vou precisar de total orçado, total realizado, variação em reais, variação em percentual, valores mensais orçado e realizado, percentual dos custos realizado por despesas e valores por responsáveis. Eu vou clicar na célula, na guia Inserir. Dentro do grupo Tabelas, eu venho em Tabela Dinâmica. Tabela de intervalo, eu vou selecionar a minha tabela base de dados. Como eu nomeei, ele já traz aqui, ó, ele entende que é a base de dados e vou dar um OK. Em OK, eu vou arrastar o campo orçado para valores, tá? Uma vez que eu preciso do realizado, eu já vou arrastar também o realizado para o campo valores. Vou clicar sobre cada um deles. Em configurações de valor, eu vou formatar como número, sem casas, com separador de milhar. E dou um OK. E aí eu vou copiar essa formatação. De que forma? Eu venho aqui na guia página inicial, pincel de formatação, clico uma vez e clico aonde eu quero despejar essa formatação. Certo? Feito isto, vamos agora, ó, vamos marcar aqui, ó, vou inserir mais uma coluna. Vou vir aqui, inserir checkbox. É uma novidade do Excel, tá bom? Apenas para a gente conseguir acompanhar e dar um checklist aqui, ó. Já fiz esta e já fiz esta. Agora eu vou criar essas duas métricas. Como? Vou clicar na tabela dinâmica. Quando eu clico na tabela dinâmica, ele me dá a opção aqui na parte superior de análise de tabela dinâmica. Se eu clico fora, some. Se eu clico sobre, aparece novamente. Então, análise de tabela dinâmica. No grupo cálculos, eu vou abrir as opções de campo, itens e conjuntos. Dentro do grupo campo, itens e conjuntos, eu vou utilizar o campo calculado. Por quê? Eu não tenho essas variações lá na minha base de dados e eu não vou fazer mais uma fórmula na minha base de dados para ela não ficar pesada e não começar a travar. Então, por mais que não exista esse campo na minha base de dados, eu vou criar aqui e ela vai ficar automatizada. Mesmo se eu atualizar os dados na minha base de dados, esse campo calculado, ele atualiza junto com todas as outras tabelas, tá bom?
O nome dele será VAR em reais, justamente para não ficar grande, tá bom? Vou selecionar esse zero para apagar e vou utilizar, clicar duas vezes aqui, ó, campos. Vou procurar os campos que eu preciso fazer o cálculo, ou seja, o campo realizado menos o campo orçado. Isso vai me trazer a variação. Por isso, a importância de você entender os seus dados e conhecer os dados da planilha que você está manuseando, tá bom? Vou copiar aqui a formatação e já vou colar aqui do lado. Aí eu venho novamente sobre a tabela dinâmica, a análise de tabela dinâmica dentro do grupo cálculos, campos, itens e conjuntos. Campo calculado, vou dar o nome de var percentual. Vou apagar esse zero aqui, selecionar ele, apagar igual. Realizado, dividido pelo orçado, menos 1. Por que menos 1? Porque é um inteiro, eu quero esse número em percentual. Adicionar, ok. Já vou em página inicial. Aqui no grupo número, eu vou formatar ele como estilo de porcentagem. Tudo bem? Então, eu já fiz mais duas métricas da nossa listinha. Valores mensais orçado realizado. Vou vir aqui em inserir tabela dinâmica da tabela intervalo. Eu venho em base de dados, seleciono a minha tabela e dou um OK. Eu vou precisar do mês. Eu procuro aqui, ó, o mês e vou arrastar o mês para linhas. E orçado para valores e realizado para valores. Já vou vir aqui, copiar a formatação e selecionar tudo aqui, ó. Tá bom? Que mais que a gente precisa? Já fiz essa. Já fiz essa. Percentual dos custos realizado por despesa. Diminuir os espaços. Venho aqui em inserir tabela dinâmica da tabela intervalo. Venho na base de dados, seleciono a minha tabela verdadeira, OK. Percentual dos custos realizado. Então, os custos eu vou inserir em linhas e realizado em valores. E aí, eu preciso disso daqui em percentual. Como que eu vou fazer isso? Clica sobre o campo valor, aqui ó, soma de realizado. Dá um clique. Vai abrir as opções. Eu vou clicar em configuração do campo de valor. Vou aqui, ó, tá vendo essas pastinhas suspensas? Estou em resumir valores por, eu vou para mostrar valores como. Observe que aqui, ó, valores, mostrar valores como, ele está sem cálculo. Então, eu vou abrir a opção e vou clicar em percentual do total geral. E dou um OK. Então, ele já transformou o meu realizado em percentual do total. Ele traz o total como 100% e o restante proporcional ao meu total realizado. Valores por responsáveis. Inserir tabela dinâmica da tabela intervalo, base de dados, tabela verdadeira, OK. Aí eu vou procurar o responsável, no caso, as áreas, e vou arrastar para valores o realizado. E já vou formatar esse número procurando aqui, ó, o pincel. E aí está aqui. Tá bom? Vamos dar um atualizar nessa planilha, ver se está tudo certinho. E agora nós vamos nomear as nossas tabelas dinâmicas, tá bom? Análise de tabela,
tabela dinâmica. O nome dessa tabela será total Orce versus real. Essa daqui nós vamos nomear como VLR de valor mensal, orçado e realizado. Dá um Enter. Essa daqui nós vamos nomear de percentual dos custos por despesa, tabela, percentual, custos realizado, ou real, para não ficar muito grande, e valores por responsável. Tabela dinâmica, VLR por responsável. E dá um Enter. Por que nomear as planilhas? Porque na hora de inserir as segmentações de dados, isso facilita a identificação do que vai segmentar ou do que a gente vai atrelar aqui, tá? Lembrando que todo esse trabalho, ele é válido porque você faz uma vez só e depois disso você só atualiza a sua base de dados, vai em dados atualizar as métricas e o dashboard ele continua funcionando mensalmente sem a gente precisar formatar tudo de novo, tá bom? Eu vou vir em design, deixa eu ver qual a planilha que eu quero, vou clicar nessa, deixar elas todas organizadinhas, formatadas, por questão visual mesmo, né? Aí já vou vir aqui na guia exibir e tirar as linhas de grades, ó, já fica clean, tá bom? Agora eu vou inserir a minha segmentação de dados. Eu clico sobre a tabela dinâmica, sobre qualquer uma delas, tá? Vou começar pela primeira. Análise de tabela e inserir segmentação de dados. Eu vou utilizar ano e mês e vou dar um OK. E aí eu já vou vir aqui e formatar também. Vou utilizar esta, para ornar com todas as cores, tá bom? Quando eu clico sobre a segmentação de dados, se eu mexer aqui, ó, eu consigo observar que ela não está interagindo com as demais tabelas dinâmicas, está interagindo apenas com a primeira, que foi a que eu selecionei para inserir a segmentação de dados. Então, como que a gente resolve isso? Quando eu clico sobre a tabela dinâmica, ele abre a opção segmentação. Se eu clicar fora, a segmentação some. Se eu clico dentro, a segmentação aparece. Segmentação, conexão de relatórios. Conexão de relatórios. Lembra que eu falei sobre nomear nossas planilhas? Então, ó, elas estão todas aqui. E agora fica bem mais fácil de atrelar as segmentações de dados a quais tabelas dinâmicas precisam ser filtradas por essa segmentação. Como é a segmentação de dados de ano, eu sei que ela precisa filtrar todas as minhas tabelas dinâmicas. Então, eu vou dar um OK. Mês eu vou fazer a mesma coisa, abrir a segmentação, conexão de relatórios, porém, contudo, todavia, se é uma segmentação de mês, eu não preciso filtrar aquilo que é mês, tá? Então, o valor mensal Orce real, eu não vou selecionar apenas percentual dos custos e valor por responsável e dar um OK. Porque senão, na hora que eu fizer o filtro por mês, ele vai mexer aqui. E se eu já tenho esses valores abertos mensalmente, eu não preciso que isso faça um filtro dentro
daquilo que já está aparecendo para mim por mês, tá bom? Organizando tudo isso, eu já vou vir aqui, ó, com as minhas duas segmentações, vou dar um Ctrl X, vou vir aqui na minha terceira etapa, tá? Para um dashboard sem sofrimento. Ai, mas olha o trabalho que eu estou tendo. Sim, você está tendo esse trabalho apenas uma vez. Feito isso, você só vai atualizar sua base de dados, clicar em dados, atualizar os dados e o seu dashboard já vai trazer os dados do mês seguinte, do ano seguinte e por aí vai, tá bom? Digamos que você vai sofrer apenas uma vez e não todos os dias correndo risco de erro, de métricas erradas, de trabalho manual, de ter que fazer isso todos os dias ao invés de analisar dados de verdade. Então, eu venho no dashboard, eu já deixei esse layout pré-preparado, tá? E as minhas segmentações, elas irão entrar aqui. Digamos que eu fosse colocar a minha segmentação de dados aqui, nessa parte. Então, eu selecionaria a minha segmentação de dados, eu iria aumentar essas colunas da segmentação para a quantidade de 12, porque são 12 meses, tá? Aí eu venho aqui na segmentação, abro ela aqui, ó, e prontinho, ela ficaria aqui. E aí a mesma coisa com ano, tá bom? Selecionaria aqui, colocaria 3, porque eu sei que é a minha quantidade. Ah, aumentou mais um ano, Josi. Você vai lá e coloca em 4, tá? Mas não deixa aquele espação aqui, não. Vou dar o Ctrl Z, porque elas ficarão na estrutura que eu já tinha organizado aqui. Só para mostrar para vocês, tá? Como foi que eu fiz esse layout aqui, ó. Vou vir aqui em mais, só para mostrar para vocês, tá? Então, eu fui lá, demarquei o espaço que eu precisava, selecionando tudo, colocando numa corzinha cinza, página inicial. Opa, cinza. Cinza. Ai. Aí eu vim em inserir, coloquei uma forma, ó, cliquei em inserir, ilustrações, formas e selecionei aqui, ó. Aí eu venho, fiz aqui a basezinha de cima, depois eu vim com inserir, coloquei mais um retângulo e ajustei na partezinha aqui da minha lateral esquerda. Aí eu fiz isto, tá, ó. Depois eu vim aqui e fui colocando novamente as formas, tá, gente? Inserir, ilustrações, forma, coloquei os cartõezinhos, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Aí fui organizando, dei um Ctrl C, Ctrl V, porque eu sei que eu vou colocar um gráfico aqui embaixo. Aí eu vim seguindo aqui a parte do comprimento. Coloquei Ctrl C, Ctrl V, porque eu sei que aqui eu vou hospedar um gráfico de rosca. E aí vai ocupar esse meu espaço. Ctrl C, Ctrl V, porque eu vou colocar aqui um gráfico de barras. E aí ele vai até embaixo, provavelmente menos, assim. Aí o que que eu fiz? Não deixei tudo preto, selecionei tudo isso aqui. Vim aqui no página inicial, não, desculpa, formatar formato, preenchimento da forma, coloquei branco. Contorno da forma eu deixei sem contorno. Efeito da forma eu coloquei uma sombra para me dar uma profundidade, tá? E aí eu montei esse layout que é o que está aqui.
Vou excluir, eu queria mostrar para vocês. Venho aqui novamente em Dashboard, nós estamos na nossa terceira etapa do Dashboard sem sofrimento. Venho em inserir texto e aí eu coloco a caixinha aqui, ó. Com essa caixinha selecionada aqui, ó, o cursor piscando, eu venho na minha barra de fórmulas, uma caixinha de texto, o cursor piscando, na minha caixinha de fórmulas, na minha barra de fórmulas, desculpa, eu vou colocar igual, igual a quê? Ao apoio, soma de orçado e dou um Enter, certo? Aí eu venho, Ctrl C, Ctrl V, vou colocar aqui, vou deixar o cursor piscando, vou selecionar todo esse apoio E4, vou lá novamente na minha planilha apoio e vou selecionar o meu realizado e dou Enter. Observe que eu não faço isso direto na caixa de texto. Se eu escrever o igual na caixa de texto, não vai funcionar, tá bom? Porque, ó, quando eu filtro, já está funcionando os meus valores. Vou apagar aqui, vou deixar piscando o cursor, vou selecionar aqui todos os dados, apoio, variação em reais. De novo, Ctrl C, Ctrl V. Vou selecionar, deixar piscando o cursor, selecionar o que está na barra de formas, voltar na minha planilha de apoio e igual a minha soma de variação em percentual. Vou selecionar essas 4 caixinhas e vou formatá-las de uma vez só. De que forma? Forma de formato, preenchimento da forma sem nada, contorno da forma sem contorno. Vou na página inicial, vou aumentar o valor disso daqui, vou centralizar, vou deixar em negrito, tá bom? Para já me dar assim uma carinha de cartãozinho, exatamente. Olha que coisa mais lindinha, gente. E aí, o que a gente pode fazer, inclusive, é vir aqui em apoio, selecionar esses 3, venho aqui em número, mais formatos do número e vou deixar isso aqui em contábil para me trazer o cifrão, casas decimais em zero e vou dar um OK. Quando eu faço isso, olha o que aconteceu aqui, ó. Aí eu vou selecionar e diminuir um pouquinho o valor. Certo? Vou deixar em 16. Pronto. Aí agora o que que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou inserir caixa de texto novamente e vou dar títulos para as minhas coisas. Esse daqui é o orçado. Este daqui é o realizado. Realizado. Este daqui é a minha variação em reais. E como está com o cifrão, eu não preciso colocar o cifrão novamente. E esse daqui é o minha variação em percentual. Variação em percentual. Vou selecionar essas 4 caixinhas de texto e vou formatá-las de uma vez só. Como que eu vou fazer isso? Forma de formato, preenchimento sem preenchimento, contorno sem contorno, página inicial, vou deixar ao meio centralizado. Não, vou deixar na esquerda mesmo e vou dar um negrito, vou mudar a cor do texto